O povo que jazia nas trevas viu brilhar uma luz grandiosa. A luz despontou para aqueles que jaziam na sombra da morte. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "Que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deste quarto domingo do tempo comum, podemos perceber que os temas apresentados que se destacam é o tema da profecia e da autoridade. Primeira leitura, nós meditamos Moisés se dirigindo ao povo de Israel, falando dos profetas, da vocação profética, o que significa ser profeta. Naquele tempo, Deus enviando seus mensageiros para que a voz deles fosse a voz do próprio Deus, Deus falando através deles. É claro que ainda existem elementos aqui, o povo de Israel inserido numa cultura própria, o certo terror, medo da divindade, precisavam avançar, purificar esse sentimento, essa ideia de Deus. E Deus pedagogicamente respeita essa realidade do seu povo, o povo escolhido. Moisés, então, ao se dirigir ao povo, fala que Deus não os abandonará, enviará profetas, como Moisés foi um grande profeta, para que o povo pudesse assim escutar a voz de Deus. No entanto, o alerta que faz Moisés e serve para nós hoje, em relação ao exercício da profecia. Porque é bom lembrar que nós, pelo batismo, todos nós nos tornamos profetas, sacerdotes e na dignidade da realeza, porque participamos agora da filiação divina pela graça.
Deus prometeu a Moisés que o povo não ficaria desamparado. E podemos dizer que hoje o Senhor continua a prover de profecia, coragem, a igreja dele, somos nós. Mas é preciso também escutar. O profeta precisa escutar. E a profecia é serviço da verdade. O profeta não é aquele que vai anunciar uma mensagem agradável aos ouvidos dos tempos presentes. Uma verdadeira profecia incomoda. De vez em quando a gente vê circular por aí alguém dizendo: fulano foi profeta, porque gostou do que ele falou. Quando fala em alguma questão política ou outros aspectos, isso não é profecia, pode até ser. A profecia incomoda cada um de nós pessoalmente, em relação à vida que levamos, a nossa realidade concreta como cristãos. Se estamos realmente respondendo ao chamado do Senhor. Se uma igreja começar a falar uma mensagem palatável à mundanidade, ao mundo de hoje, agradável, com a desculpa de se adequar aos novos tempos, ela está perdendo a profecia. A profecia atinge todos os aspectos da vida humana, relações, convivência, a sociedade, a vida religiosa, para que não seja farisaica e hipócrita, de aparência. Isso é profecia. E aí vem o tema da autoridade. A autoridade enquanto vivência. Os que ouviram Jesus na sinagoga ficaram admirados. Quantas vezes eles ouviram os doutores da lei, os rabinos, e eles ficam admirados. Esse fala com autoridade, não com autoritarismo, porque o autoritarismo é outra coisa. Imposição, desmando, desrespeito à dignidade do outro. O autoritarismo perpassa as relações humanas em todos os aspectos. Existe autoritarismo familiar, autoritarismo na vida religiosa, o autoritarismo daqueles que detêm poder, privilégios. Clericalismo e autoritarismo se fala muito hoje. Mas é bom compreender o que significa isso. Como líderes, e quando falo liderança, menciono não só os ministros ordenados, líderes na vida, na comunidade. Quando a liderança é verdadeira, não é autoritária, nem clericalista. O clericalismo, enquanto enfermidade e doença, se refere justamente a poder, domínio. Agora é bom compreender isso. Fala-se muito, tem gente que enche a boca para dizer que o outro é autoritário, que o outro é clericalista, mas no fundo ele fala daquilo que é. Padres e bispos, por exemplo, que quando chega, isso dou um exemplo, e muitos outros. Eu não sou autoritário, eu não sou clericalista, porque eu não uso veste clerical, como se fosse clericalismo e autoritarismo estaria se referindo a trajes, que, por exemplo, não respeita o fiel na sua escolha de comungar, legítima pela igreja, constrange o fiel na frente, tem que ser do seu jeito de comungar, por exemplo. Isso é autoritarismo, isso é clericalismo. Eu não sou autoritário, não sou clericalista porque eu não me visto como padre, por exemplo, não me identifico. Não, a questão é muito mais séria. O autoritarismo, o clericalismo na igreja é muito presente, causando divisão, discórdia. Leigo pode ser autoritário também, como padre, bispo, diácono. Todos nós precisamos nos policiar, ter muita atenção e cuidado nesse aspecto. Somos autoritários no ambiente familiar, porque não vivemos a profecia, colocando-nos como a serviço do Senhor, mas nos servindo, usando da religião, da fé, em proveito próprio.
Tem muito disso na igreja, na sociedade. Jesus nos alerta, a mensagem do Evangelho de hoje fala de autoridade, aquele que vive o que fala. E vale para todos. O discurso pode ser muito bonito. Posso fazer belíssimos discursos aqui sobre os mazelas sociais, os problemas. Até me penitencio nesse sentido, porque como estou longe, das vezes, do discurso que eu falo do que eu vivo, na minha experiência de cristã, nas minhas mazelas, minhas miserabilidades, mas o que o Senhor espera é que tenhamos uma postura de perseverança, perseverar esse caminho de santidade, de conversão. Então, o falar com autoridade, que não é imposição simplesmente, é um caminhar que vale para todos nós, sacerdotes, agentes de pastoral. Tem agentes de pastoral que vivem no autoritarismo, um domínio sobre a vida do grupo, do movimento, que não consegue fazer nada e nem deixa ninguém fazer. Como às vezes o padre na comunidade, ou o bispo também. Precisamos reavaliar posições e atitudes para que a autoridade que vem de Deus, que exercemos, seja no testemunho. Esse testemunho que não somos santos prontos, testemunho dos esforços nossos no caminho de conversão e mudança de vida. Líderes de comunidade, pais, políticos, todos, viver a autoridade no testemunho, que pregamos aquilo que pregamos e ensinamos. E assim, na igreja, na comunidade de fé, os espíritos maus, aquilo que vai tomando conta do nosso coração, seremos libertados. Desses mesmos problemas que acabei de mencionar, Jesus fala, aquele homem que estava com espírito mau se manifesta. Quantas vezes ele estava sentadinho, bonitinho na igreja, na sinagoga, nada o incomodava, porque a mensagem de Cristo tem que incomodar cada um de nós. Estava lá, porque a mensagem da sinagoga na igreja não atrapalhava seus intentos e projetos, não atrapalhava, por isso estava muito bem. Então a igreja precisa de uma verdadeira profecia e autoridade, para que os espíritos imundos do orgulho, da indiferença, da insensatez, da falta de comunhão, do desrespeito à dignidade do outro, seja extirpado da vida da comunidade. Isso que nós estamos vendo na igreja, divisões, desentendimentos, desrespeito aos pastores. E quando o Espírito se manifesta, como lançando em face a Jesus, eu sei quem tu és, e Jesus manda calar, porque não se dialoga. O Papa Francisco falou várias vezes, não se dialoga com o diabo, não se dialoga com o pecado, com o mal, a gente perde, porque Lúcifer é um espírito, ele é um anjo, e no plano da inteligência, ele é insuperável em relação a nós. Então, no mundo das ideias, cuidado com as coisas que vão à nossa cabeça, que cria muros, divisões, que nos afastam uns dos outros. Ali ele age. E não podemos dialogar, nem alimentar sentimentos, como ele fez no livro do Gênesis, colocando no coração de Eva a dúvida, a desconfiança. Será que é isso mesmo que Deus falou? E assim vamos permitindo com que o mal tome conta de nós, lançando a dúvida, a desconfiança em relação ao amor de Deus, a bondade de Deus na nossa vida. Tenhamos muito cuidado, todos nós, sem exceção, podemos levar por isso. Naquele momento o Senhor manda calar. Na igreja não pode o espírito imundo prevalecer. Mas o que significa isso? Estamos vendo aí.
comunidades se desentendendo, famílias se dividindo. O caminho que propõe o Senhor é posto de lado, aí está a presença do mal. Então, que nós nos empenhemos nesse caminho de profecia e autoridade no serviço, dando o exemplo a seguir. É um processo, cada um com sua história, seus desafios. Teremos momentos em que vamos tropeçar, mas sempre reavivar a chama do amor de Deus em nossos corações, para responder, nos empenhar, responder com fidelidade ao chamado do Senhor a cada dia. São Paulo, inclusive, até apresenta para nós uma orientação, e não é imposição, porque ele sabe da importância do matrimônio, sobre o ser humano, o homem e a mulher, preocupar-se com as coisas do mundo ou com aquilo que é, em primeiro lugar, Deus na sua vida. Ele fala da relação familiar, matrimonial, daqueles que abraçam o celibato para dedicar-se integralmente ao reino. No entanto, é bom recordar que ele não menospreza o matrimônio enquanto um grande valor na igreja, mas alerta cada um de nós, a vocação que abraçamos, a não olhar para o que deixou para trás, mas seguir em frente. Então é possível, sim, que o casado viva autenticamente essa sua vocação, preocupando-se com as coisas de Deus. Quando ele entende a família como uma grande vocação, um chamado, que exige dele renúncia, entrega, essa cuidado e atenção para com aquela que escolheu para conviverem, constituindo uma família, o compromisso com os filhos, dedicar-se a eles, mas é claro que vai ter que levar em consideração a importância do seu compromisso com o esposo, com a esposa, com os filhos. Ao mesmo tempo, aquele que abraça a causa do reino na vida ministerial, para estar livre, desimpedido dessa realidade, e já antegozando aquilo que é o céu, porque no céu de Jesus não existem casados, todos serão como anjos, já fazendo um antegozo da realidade celestial, se esforça em viver um coração indiviso, a sua dedicação integral ao reino. Esse é o sentido do celibato na igreja para os padres, para os bispos. Claro que é um dom concedido pelo Senhor. Evidentemente sabemos o grande desafio que é hoje, numa sociedade em que a realidade do prazer, da satisfação, da coisificação do ser humano é muito forte. Viver essa entrega pelo reino é uma grande profecia, um grande sinal. Onde se fala busca de prazer a todo custo, de satisfação, nós falamos a entrega, a vivência do amor alargado, não restrito ao ambiente familiar exclusivo, mas a todas as pessoas. Onde o ter é que mostra quem tem valor ou não, a pobreza evangélica no sentido de se dedicar desimpedido das amarras do ter, do consumismo, não nos impede de cumprir a nossa missão. E assim vamos em frente, pedindo ao Senhor a graça de viver a profecia com autenticidade e uma autoridade do testemunho, do compromisso com o reino, em que mais do que falar com a vida, vamos contribuindo para atrair mais e mais irmãos e irmãs para Cristo. É a santidade. Quantas pessoas vivem essa santidade no dia a dia, no cotidiano, contribuindo, enriquecendo a nossa comunidade de fé. Não desistamos, olhemos de frente nossa realidade frágil, libertemo-nos das máscaras, das aparências de religiosidade e possamos autenticamente exercer o nosso batismo, profecia, realeza, sacerdócio,
sendo agradáveis a Deus. Nossa dedicação ao reino. Amém.